É, Bom dia, meu nome é Guilherme, né? E hoje a gente está aqui falando com a Tamires. Ela é uma jovem de São Paulo. Ela mora no bairro dos Tiradentes, né, Tamires? Isso. E ela escreveu um livro muito bonito também, inclusive está aqui. Espero colocar na edição. Espero que esteja focando também. E a gente vai falar sobre o livro, sobre ela, e a gente vai falar sobre alguns assuntos. Bom dia, Tamires. Tudo bem com você? Bom dia, gente. Como o Guilherme mesmo falou, meu nome é Tamires, sou mais jovem, tenho só 19 anos. Ainda não me acostumei, sempre me acostumei a falar que eu tenho 18. Mas aí a gente vai seguindo. Eu sou autora, publiquei meu único livro autoral por enquanto, chamado Olhares, que é esse livro que o Guilherme mostrou para vocês. Sou poetisa, curso direito, faço teatro, eu sempre estou muito interligada com essas questões de arte para tentar lidar com o que, na minha concepção, é desigualdade e não só me entreter, mas tentar de alguma forma diferente mostrar para as pessoas a realidade de alguma forma. E foi assim que surgiu a ideia do Olhares, né? Quando eu conheci o editor da a editora não pretendia lançar o livro, eu só fui comentar com eles a respeito de poemas que eu escrevia e olhou e falou: Meu, é isso, a gente vai fazer um livro, entendeu? E foi assim que surgiu. Basicamente mostra olhares que não necessariamente eu vivi, mas que eu pude observar em uma sociedade totalmente desigual, uma sociedade totalmente como pode dizer, eu sempre vivi em periferias, então olhares de quem vive na margem, né, podemos dizer assim. E foi assim que surgiu o livro fala sobre isso, volta a ressaltar não necessariamente os poemas que estão no livro são coisas que eu passei, mas coisas que eu pude observar, coisas que eu ouvi, na verdade, relatos, né? E é sobre isso o livro. Não, é muito interessante você falar, porque você ainda assim é muito nova. Na verdade, a gente é muito novo e acho que a gente está rompendo um processo muito importante, né? Porque a nossa geração, ela não é aquela geração que vai às ruas. Eu acho que tem isso também, mas pouco comparado ao que eu falei com a Simone ontem, que era, pô, os 89, ali 88, a liberdade no Brasil estava sendo uma coisa ali em pauta, jovens estavam fervorosos por querer sair na rua, protestar. E hoje a gente tem internet e a gente consegue escrever livros, né, cara? Acho que se expressar de várias formas, né, não? E acho que o seu livro é muito isso, né? Colocar as suas experiências ali. E mesmo tão nova, a gente já tem, assim, várias experiências interessantes. Acho que essa é a ideia do seu livro, né, não? Sim, essa questão de ser muito nova, eu acho que varia muito. Tem pessoas que têm a minha idade que muitas vezes não têm noção, não têm uma consciência de classe que eu tenho. Pessoas de 30, 40 anos. Mas realmente são pessoas que não têm conhecimento da sociedade, que acham que a sua realidade define a realidade do mundo. E não é assim. Esses dias eu estava vendo um relato de um cara que tinha 42 anos. E ele estava falando que fazia mais ou menos 2 anos que ele passou a entender, passou a ter uma consciência de classe, de que ele era privilegiado, mas, poxa, o cara tinha 42 anos, ele foi ter entendimento disso com 40 anos. Eu tenho 19. Entendi isso desde os 15, entendeu? Então, acho que é muito sobre isso, sobre a vivência, sobre o que a pessoa observa, né? Sobre entender que realmente a sua realidade não define a realidade do mundo. Então, é uma coisa assim muito chocante, sério, de verdade, essa questão das pessoas ter uma consciência, das pessoas passar a entender além do seu nariz, né? Passar a entender de uma forma social, de uma forma coletiva mesmo, né? As pessoas não são. Eu particularmente acredito que as pessoas não são criadas para pensar no coletivo. Eu acho Uhum. que as pessoas são criadas em olhar para si. Olha, eu, por exemplo, eu tinha uma tia que cuidou de mim durante um tempo e ela falava assim: olha, se alguém te bater na escola, você bate também, porque se você chegar aqui e ter apanhado, você vai apanhar em casa de novo, sabe? Tinha muito Não, disso, né? muito. Cuide de você. Se alguém É, fazer isso, você cuide de você, sabe? Então a gente não é criado a pensar no outro, a pensar no amiguinho, né? Até pra você ter noção, ó, não é pra você tirar a folha do seu caderno pra dar pra ninguém, entendeu? Porque também. Então são essas coisas simples assim que faz a gente pensar só na gente mesmo, né?
Você acha que está mudando isso? Você acha que a gente está no processo de mudança? Ou ainda está muito lento? Ou não está acontecendo? Olha, O eu que acho você que a acha? diferença é que tem muitas pessoas falando sobre isso, mas não pelo menos não onde eu convivo, eu não acho que isso tem mudado tanto. Sabe que as pessoas têm falado sim sobre isso, mas eu não tenho visto muito isso na prática, né? Como, por exemplo, essa questão de você falar que antigamente as pessoas iam mais nas ruas, fazer protesto, manifestação. Hoje eu vejo que as pessoas fazem muito isso através do Facebook, como você mesmo disse, Instagram, mas eu não vejo as pessoas se movimentando mesmo para fazer alguma coisa. Não adianta colocar vidas negras importam e na prática não fazer nada, entendeu? Fazer piadinha racista. Então, são essas coisas que eu fico muito indignada. As pessoas falam mesmo. Eu acho que no Facebook, no Twitter, no Instagram, as pessoas acabam tendo uma liberdade para falar mais sobre isso, porque está no lugar de liberdade de expressão, mas na prática as pessoas não fazem diferença nenhuma. As pessoas não fazem um abaixo-assinado, as pessoas não se posicionam quando vê uma ação ridícula no supermercado ou em qualquer lugar, sabe? Isso é um pouco complicado na minha concepção. É bem difícil tentar entender o que passa na cabeça das pessoas. Parece que é uma reprodução, assim, de ideias gerais, né? Tipo, a internet deu essa possibilidade, né? Das pessoas reproduzirem. A gente parece que tem um monte de robô reproduzindo, sei lá, fake news, ou até notícias verdadeiras, mas distorcidas ali, alguns pontos e tudo mais, e acaba sendo uma forma de reproduzir uma informação ruim para todo mundo, né? Meio Uhum. estranho essas coisas, né? Tipo, acho que a internet dá essa voz, tanto pro bem quanto pro mal, né? Infelizmente, né? O Twitter, fico chocada. Esse dia eu não tenho Twitter, né? Aí Ah, meus colegas tudo tem Twitter. Aí eles postaram lá no grupo uma coisa super ridícula. Eu falei, gente, pode postar isso no Twitter? Eles começaram a rir, tipo, você não sabe o que é que pode postar no Twitter, minha a filha. Twitter é terra de ninguém, cara. Você pode fazer o que você quiser lá. Sério, o É, que você quiser. complicado. Mas me fala uma coisa, quais foram as maiores dificuldades para você em escrever um livro? Porque assim, as pessoas talvez não conheçam, mas de verdade, o livro ele é bem editado, ele é bem escrito. Tipo, se não fosse, eu falaria que não era, entendeu? Porque, tipo, de verdade, olha só, aqui eu não sei se vai estar focando, mas assim, ó, ele tem a arte muito boa da capa do livro dentro. Olha só, tem a imagem dela, eu acho isso muito legal, velho, de verdade. Isso aqui, ó, é tipo um agradecimento, né, uma dedicatória, e aí tem a foto dela aqui, tipo, não a foto, mas parece um grafite, assim, bem Isso. legal. E a estrutura do livro é muito bonita, porque tem, assim, ó, essas páginas em preto e branco, e aí ela faz um pré e depois escreve o texto. Tem partes que, na verdade, o livro inteiro, eu acho que é uma interação com o leitor muito grande. E as páginas que ela destaca para mim são essas aqui. Um dos textos, né, que você fala bem assim, eu vou até ler, ó. Se você não escrever, você engasgaria, que antes você tinha falado, né? É, Quando sinto, eu escrevo. Não se trata da notoriedade, sim da minha necessidade de escrever. Até porque, se eu não o fizer, morreria engasgada. Então, tipo assim, você interage com o leitor, tipo, escreve o que você quiser aí, cara. Coloca a sua expressão de alguma forma em letras, né? E ela deixa assim, ó. Então, sinta-se à vontade, irei me retirar por algumas páginas. E ela deixa, tipo, 3 páginas, assim, tipo, tá vendo? Você está focando? Olha só, tá vendo? 3 páginas que você pode escrever o que você quiser. Então, tipo assim, eu acho que os textos são muito bons, são reflexivos demais, assim, e trazem os olhares de hoje também, né? Porque hoje a gente está passando por um momento em que as minorias, elas criam vozes, e essas vozes, elas são reproduzidas, seja pela internet, pela televisão, pelas marcas, de alguma forma, né? Às vezes as marcas elas acabam só vendendo uma ideia, né? Porque elas querem vender alguma coisa, ganhar dinheiro. Então só acaba vendendo uma imagem, mas realmente não se trata de como tem que se tratar de uma causa, por exemplo. Acaba só vendendo. E aqui a gente tem essa visão de que as pessoas elas têm minorias e essas minorias colocam as vozes dela e expõe. Se alguém quiser entrar nessa ideia, ela acaba se reproduzindo e vai de alguma forma. Aí você causa ou reações positivas ou negativas, né? Por isso que a gente tem muitas vezes essas polarizações
né? Tipo, seja política, sobre algumas questões polêmicas que dividem a sociedade, não é verdade? É verdade. Exatamente isso que você falou. Concordo e assino embaixo. Com relação ao livro, foi um projeto que demorou muito. Então, assim, tive bastante pessoas que no caso, a ilustração foi do meu irmão adotivo, né? Na verdade, eu fiz o rascunho e falei assim, eu quero assim, desse jeito. Aí eu mandei para um Faz aí, cara. jornalista, e aí ele fez, e eu falei assim, não tá do jeito que eu quero, me desculpe. E Ah, aí eu falei, nossa, eu esqueci que tem um irmão pintor. Eu falei assim, Lucas, você consegue reproduzir isso? E daí ele reproduziu, eu achei lindo. E aí eu mandei pro editor só pra falar, tipo, ó, outro rascunho. Ele falou, não, isso aqui não é um rascunho, isso aqui é a capa, tá maravilhoso. E aí a gente fez todo o procedimento de. então ele Todo o fez as procedimento artes do gráfico, livro, né? assim, Também e a tal. edição foi. Porra, muito. Oi? Verdade. Ele Eu não fez. Ele, consegui ouvir. ele que fez a edição dos desenhos e tudo mais. Não consegui ouvir, travou um pouco a ligação. Você pode Travou? Tá, repetir pra mim, por favor? tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo agora ou não? Alô, Guilherme? Tá me ouvindo? Oi, oi. Tô aqui. Você tá me ouvindo? Tô. Parece Melhorou a então? internet. A minha pergunta foi Tô, e se. você, tá me ouvindo? Tô ouvindo. Se ele Melhorou. que fez as artes todas, assim, do livro. Porque o livro tem imagens e tem alguns desenhos, assim. Foi ele que tá o editor, então. Senhor bom aditivo. Não, a ilustração da capa foi o Lucas Valentim, mas as ilustrações que contém no livro foi o Carlos, o editor, né? Ele que Aham. capturou essas fotos, ele que fez todo esse processo mesmo de grafite na parte da dedicatória, que eu achei muito lindo. E a Cara, questão eu de achei muito você ter. foda isso. Desculpa o termo, mas eu achei muito foda. De verdade. Isso aqui. Ah, Não, é sério, porque assim, eu tenho essas aspirações de querer escrever um livro. Eu tenho uns projetos já. Meus amigos já escreveram, tipo, independente, assim. Eu tenho um amigo que escreveu alguns livros de poesia. E assim, a gente que gosta de escrever, tem que gostar de escrever, né? Seja é, poema, seja, sei lá, contos, romance, enfim. Tem que gostar para fazer isso, né, cara? E você olhar uma coisa bem feita assim, te faz inspirar a escrever também, entendeu? eu fico super feliz, é muito bom Não, saber que de alguém que lê verdade, cara, ficou muito legal. E recomendo muitas pessoas conhecerem. E ainda tá à venda, né, na editora. Sim, está à venda no site da Editora Essencial. Eu ainda não me acostumei com a ideia de que eu sou uma escritora, então ver ainda as pessoas falando sobre o meu livro, eu fico sem graça, eu fico sem saber o que fazer. Mas eu tenho tido um feedback muito feliz, muito legal sobre o fato das pessoas realmente ter visto que eu tentei me comunicar de alguma forma com os leitores. E essa ideia foi assim, nos últimos meses, sabe? Sério? Que o livro já. Sério, porque o livro era só poemas, só poemas. E daí, eu tava conversando com o Carlos sobre. Ele perguntou por que você escreve, né? E eu falei assim: olha, desde pequena as pessoas sempre me falaram: você tem que ser forte, porque eu perdi meus pais cedo, muitas coisas que aconteceram, você tem que ser forte. Ou então as pessoas sempre falavam: nossa, você é muito forte. Se fosse você, eu no seu lugar não iria conseguir. E aí eu tinha medo de, sempre tive esse receio de contar com as pessoas, me abrir com as pessoas pelo fato das pessoas sempre falaram que eu sou forte e medo das pessoas pensarem, ela não é tão forte assim, ela não é tão forte quanto eu pensava. Então, eu sempre escrevia, eu sempre demonstrava o que eu sentia na escrita. E aí eu achei que o livro estava muito monótono, precisava de uma emoção a mais. Aí eu falei assim, mano, eu vou transmitir um pouco do que eu sou. Então, antes Aham. de colocar o poema, eu vou escrever o que eu pensava, o que estava acontecendo quando eu escrevi aquele poema, né? E aí eu acho que isso ficou muito legal. Eu gostei muito, eu não sabia que ia ficar tão legal, eu gostei bastante. Gostei bastante. E você falou agora que as pessoas duvidavam se ela era forte mesmo. Quem eram essas pessoas, assim, pra você? Então, normalmente era pessoas que mais velhas, eu sempre tive contato com pessoas mais velhas. Na minha família, por exemplo, eu não tinha muita inspiração de pessoas que, por exemplo, terminou o fundamental. E isso até é uma questão para ser conversada, né? O fato de quase a minha família toda não ter nem terminado o fundamental, né? É uma questão Aham. muito complicada. Então, normalmente, quando eu pedia ajuda, eu pedia ajuda para professores, ou até mesmo pessoas que quando eu era menor eu era da igreja, e daí eles sempre falavam a mesma coisa: nossa, você é uma menina incrível, continua assim, e você é muito forte. Eu, na sua
não aguentaria. Não necessariamente a pessoa tava falando que você seria fraca, mas na minha cabeça eu falava, nossa, eu ficava super feliz com o fato da pessoa ter falado aquilo, mas eu ficava, nossa, a pessoa me acha forte. Se eu chegar pra ela falando que eu tô desesperada, ela não vai me achar tão forte assim, então eu vou guardar isso aqui pra mim, Entendi. entendeu? Então era coisas bem. Minhas amigas também, que algumas tinham a minha idade. E eu sempre fui muito crítica desde pequena, eu sempre ficava observando as coisas. Mas por que tá acontecendo isso? Eu acho que eu era aquela criança chata que chegava no professor, por que isso? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Cara, a gente é bem parecido, realmente, porque era bem isso, cara, a dúvida, acho que a gente ser novo, assim, o que faz a gente crescer muito é a gente ser curioso. Se a É gente não, quer, verdade. não é curioso, ter o tesão de querer aprender alguma coisa nova, a gente, sei lá, fica na falácia, assim, geral, né, das pessoas e só vai seguindo a vida. A vida é mais triste, né, se não é, sendo assim, desse jeito, né, eu acho que, É, enfim. verdade. Cara, e tem um texto aqui muito interessante chamado Meninas, né, que eu queria ler e a gente falar sobre ele. E aí fala assim, texto é Meninas. Então eu corri para socorrê-la, corri para ouvi-la, porque a sua realidade não muda a realidade do mundo. Porque cada um tem seus próprios lados obscuros. Não permita que ele lhe ofenda, não deixe entrar novamente pelaquela porta. Você realmente acredita que só a verdade dele importa? E toda noite ele vem com um discurso manchado para você se analisar. Não se deixe cair nessa. De você é mulher, tem que saber se colocar em seu lugar. Não se preocupe, estou nessa contigo. Você sentirá melhor quando seu amor maior for seu íntimo. E, cara, de verdade, eu acho que assim. Você pode dar sua opinião, mas antes eu só queria dar um destaque, porque ontem eu conversei com a Simone, né, que fez a nossa ponte antigamente, né? De se conhecer, e eu acho que assim, ela falou muito disso, de as mulheres precisarem se ajudar quando a gente estava falando sobre solidariedade, sobre os grupos e tudo mais, de juntamento social, e ela falou que as mulheres elas precisam se juntar para se ajudar, né? Porque realmente elas são as mais desfavorecidas nessas quando é tipo precisa de alguma ajuda, precisa de auxílio, principalmente quando é mãe. Então, pessoas carentes, mulheres, acho que precisam se ajudar. E ela foi uma das falas que ela deixou. E aqui você deixa uma palavra de conforto, né? Para quem sofre essas injúrias assim desse tipo, você precisa se colocar no seu lugar, você tem que saber o que você tem que falar ou não, tem que ficar quieto, não sei o quê. Eu acho que isso é importante assim, né? O que você acha? E por que você escreveu esse texto, né? Que é muito Então, esse reflexivo. poema ele fala muito sobre o fato da mulher estar no relacionamento abusivo e como a sororidade é importante para isso, né? Como ter. É Uhum. porque, assim, quando uma pessoa está no relacionamento abusivo, ela não consegue entender que o errado é ele, né? Ela não consegue entender. Aqui eu coloquei. Que ele fala, né? Você é mulher, tem que saber se colocar em seu lugar. E aí, ela, ao invés de questionar ele, questiona a si mesmo, né? Nossa, é verdade, eu tenho que saber me colocar no meu lugar, ou então eu tenho que agir dessa forma, senão ele vai ficar chateado. E como muitas das vezes faz falta, uma mulher fala assim: olha, eu estou contigo, eu vou te ajudar nessa. A gente vê muitas mulheres falando: você é trouxa. Você tá com ele porque quer, você apanha porque quer. Mas não vê mulheres falando assim: olha, estou contigo, você tem que cuidar de você, e ele é um lixo, e eu vou estar aqui com você, independente do que for, sabe? É, eu quis demonstrar isso mesmo. No caso, aconteceu com uma amiga Uhum. minha que passava por um relacionamento abusivo. E durante muito tempo, não só eu, mas como o meu grupo de amigos tentava demonstrar para ela que ele não fazia bem a ela, que ele era muito escroto, ele machucava muito. E ela falava que tinha ciência disso, mas ela não tinha força. Então, assim, o fato de ter eu e outras mulheres do lado dela, ela relatou pra gente que foi muito importante pra ela ter força mesmo. Porque ela sabia, só que ela não tinha força de entender, né? E de sair daquele ciclo que ela vivia, sabe? E é isso. É muito triste também ver quantas mulheres não se ajudam, quantas mulheres são competitivas,
Eu acho que tem muitas mulheres que não têm sororidade. Eu acho que também as pessoas falam mais sobre isso. Há um tempo atrás, sei lá, com uns 16 anos, quando eu já falava a respeito disso, mas eu nem sabia o que era sororidade. Hoje as pessoas já falam mais, a gente já pode ver vídeos de mulheres falando sobre isso, até mesmo homens falando, né, sobre isso, o que eu acho muito importante, mas a gente não vê muito isso em prática, né, principalmente quando se trata de, sei lá, de relacionamentos, quando, por exemplo, o homem, ele acaba atraindo algo do tipo, de primeira a mulher já não gosta da outra, né, e aí eu fico muito triste com essas situações que acontecem. Então, por isso que eu quis escrever esse poema. Cara, vários pontos que você falou aí é justamente essa questão de uma auxiliar a outra, né? Porque realmente ainda hoje tem muito disso, acho que tem muito relacionamento abusivo e as pessoas acabam normalizando isso, né? Como se fosse, poxa, ele gosta de mim ou ela gosta de mim. Acho que ambos os lados também, assim. É muito pelo lado feminino, justamente pelo fato de ter muitos casos de feminicídio, muitas causas que causam morte, né? E por ter parceiros agressivos. E eu acho que isso é importante a gente falar. Na verdade, é importante a gente conversar sobre qualquer assunto, né? Porque a conversa, eu acho que vai ensinando as pessoas a melhorarem um pouco e tirando algumas falácias que algumas pessoas têm sobre determinados assuntos, né? Então, a gente conversando hoje aqui, espero que alguém esteja vendo e tudo mais e aprendendo um pouco, ou a gente mesmo aqui aprendendo como, tipo, a gente está falando sobre vários assuntos, sobre suas experiências e a gente acaba aprendendo naturalmente, né? Ouvindo assim. Cabe a gente praticar ou não, não é verdade? Uhum. E lá na sua descrição do livro, essa pergunta eu tava pensando esses dias, né? Aí lá no final tá assim, uma descrição sua, né? Aqui, ó, com a fotinha dela aqui, e aqui tem uma descrição dela. Lá no final, ela fala assim, que passou por fases e tudo mais, e nesta nova fase procura novos objetivos, questiona preceitos e tenta ver ambos os lados da história que lhe foi contada. Já não acredita em amor como antes, porque a ideia do que é o amor para ela foi atualizada. Então, o que era o amor para você e o que é o amor hoje para você? Olha, eu gosto muito, eu adorei muito essa biografia. Eu particularmente sou suspeita em falar, né? Mas é muito louco como a gente, às vezes, eu acho importante ressaltar que às vezes as pessoas lembram da gente ou julgam a gente por algo que a gente fez, sei lá, 3 anos atrás. Mas, poxa, eu não sou mais aquela pessoa de 3 anos atrás, né? Você não é mais aquela pessoa de 3 anos atrás. E pra mim, antigamente a ideia de amar era sobre ter aquela pessoa ao seu lado, sabe? É porque eu demorei para entender que eu sou uma mulher periférica, que eu preciso ter o meu momento. É sobre solitude, né? Não é sobre solidão, é sobre solitude. É entender que você tá bem sozinho, que você tem que cuidar de você. E antes eu tinha a ideia de que amor era ter alguém disposto a ser 100% por você, a esquecer de si mesmo para estar do lado da outra pessoa. Eu falo isso porque eu fazia isso, né? Eu muitas das Uhum. vezes me excluía para tentar demonstrar para outra pessoa o quanto que eu gostava dela. E hoje já não é mais assim, né? Dou graças a Deus, isso foi muito importante também para passar por todo esse processo, para mim entender muitas coisas, para mim realmente estar bem comigo mesmo, porque é um processo. É muito difícil quando você aprende uma coisa, você sempre foi ensinado que aquilo é o certo, você perceber, nossa, isso não está me fazendo bem. Então, talvez isso não seja o certo. E aí é um processo muito difícil, um processo de desconstrução, um processo de reconstrução, e não é um processo linear. O processo de curar não é um processo linear. Então, eu acho que é isso que é o mais difícil. Você Uhum. falar, caramba, será mesmo que eu tô indo pro caminho certo? Porque tá doendo muito. Porque eu tô perdendo muitas pessoas. E foi isso, né? É muito louco esse tanto no amor quanto em carreira. Eu já pensei em seguir várias carreiras. E é difícil, né? Ter pessoas colocando pressão em você, que você tem que escolher uma carreira que dá dinheiro. Mas, poxa, não me importa
vou ganhar dinheiro, né? Eu acho que tem como sim unir o útil com o agradável, tá? Eu falo isso porque tem muitas pessoas que falam, não, mas eu quero engenharia mesmo, não gostando de engenharia, mas é porque dá dinheiro. Meu, e eu gosto de sociologia. Tem sim como unir o útil com o agradável. Acho que as pessoas se limitam muito em pensar nisso. E outra, eu particularmente, pra que você vai escolher só uma carreira? Você vai viver 80, 70 anos? Esperamos, né? E aí você vai passar esses 80 anos em uma carreira só? Por que não 3 carreiras, né? Então, eu acho que é isso, né? Tudo sempre é atualizado. Eu tô falando isso, se daqui a alguns anos a gente ter outra entrevista, eu posso estar falando outra coisa, porque eu não sei. Com certeza, com certeza, com certeza. Foi o que eu falei para você no início. Acho que assim, a gente passa por momentos, por mais de ser jovem, a gente acaba mudando muito, assim, né? Foi o que você falou, há 3, 4 anos atrás, eu era uma outra pessoa. E com o tempo foi passando e a gente foi mudando. Eu posso falar assim, eu posso falar para você, ó, eu passei por 3 Guilhermes diferentes. Hoje eu estou num Guilherme, amanhã eu posso estar em outro. Eu acho que a tendência é essa, né? A gente aprender. Coisas que acontecem na nossa vida fazem a gente mudar, entendeu? É bem isso. O seu livro, eu acredito que foi um patamar um pouco melhor para você e você conseguiu expor sua opinião, colocar ali as suas ideias. Aí você parar para olhar, porque também eu gosto de escrever, né? Como eu te falei. Eu, lendo alguns textos meus antigos assim, né? Você parece que é velha. Mas você lendo os textos antigos assim, você fala assim, caraca, esse cara aqui, ele pensava desse jeito. E aí acaba passando por um momento da nossa vida e você fala assim, caraca, hoje eu penso diferente. E aí você fala assim, poxa, às vezes bate saudade da pessoa, antigamente, da sua pessoa antigamente. Você fala assim, caraca, a vida desse cara era legal também naquela época. Não que hoje esteja ruim, talvez esteja uma condição, né, do mundo pior, mas a gente parar pra pensar e falar assim, caraca, velho, eu já fui dessa forma, já pensei desse jeito e tudo mais. Acho que a gente é isso, cara. E a tendência é que seja cada vez mais assim. Porque as coisas mudam muito rápido. E cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. Quando a gente vê, já tá pensando diferente de novo, né? Não? Verdade, tem um poema meu que eu devolvo. Esse foi um dos primeiros poemas que eu escrevi. Foi Qual que é uma o nome? Eu acho sensação. que travou aqui pra mim. Não entendi. Poema Devolve-me. Devolve-me. Foi um dos Devolve-me. primeiros poemas. E aí eu lembro que na época eu ficava, nossa, eu acho que um dia eu vou rir disso, porque eu não tô acreditando que eu tô aceitando isso. E aí hoje eu falo, meu Deus, realmente, como que eu aceitava isso? Pois é, Sabe? cara, é bem isso mesmo. Nossa, eu acho muito legal isso. Eu tenho um diário. Eu Ah, lembro que quem me incentivou a escrever diário foi um tio meu. E aí eu sempre falei pra ele o quanto eu gostava de escrever. Ele falou, nossa, você gosta de escrever e não tem nenhum diário? Tanto é que na primeira página, eu comento isso no meu diário. O meu tio aham. me questionou, você gosta tanto de escrever e não tem um diário? E aí eu vejo como eu me posicionava politicamente em algumas coisas, sabe? Eu era tão leiga, mas com tanta vontade de mudar. E eu tinha aquela percepção de que eu vou escrever um livro e aí as pessoas vão mudar, sabe? As pessoas vão entender. Porque eu não entendia muito essa questão da maldade humana, sabe? Pra Aham. mim era uma coisa tão simples. É só porque as pessoas não têm conhecimento. E realmente, muitas das vezes, é porque a pessoa não tem conhecimento, né? A pessoa é ignorante. Mas tem muitas pessoas maldosas, muitas pessoas que realmente não só não têm consciência de classe, tem outras que têm mesmo e é maldosas, pessoas que não estão nem aí pra minoria. E isso Aham. foi também uma coisa muito dolorosa. Porque, como eu te falei, eu não tinha esse conhecimento. Eu sabia que existia essa desigualdade e eu queria mudar isso de alguma forma, né? Assim como muitas pessoas mudaram. Eu via falar de Maria Carolina, sobre Malcolm X, e aí eu via relatos de que, poxa, eles mudaram. Só que ainda não tinha esse conhecimento de que existia maldade humana, né? E aí, quando eu Aham. percebi isso, nossa, foi um baque tão forte pra mim. Foi tão difícil para mim tentar entender isso. E ainda assim eu questiono como é possível isso? Como as pessoas estão votando nisso? É, Como as pessoas estão fazendo isso? E é assim, né? A gente vai entendendo mesmo. pois é. Conhecer a maldade humana acaba mudando a nossa vida, né? É, Porque quando a gente é muito novinho, a gente não tem essa consciência. E acho que a consciência vai, ao longo do tempo, vai se desenhando, assim, né? Vai, tipo, a gente vai vendo e vai vendo assim, caraca, eu passei por isso, não via isso antigamente, hoje eu vejo e eu falo assim, eita, né? Tipo, aquele, eita, que coisa, não? Que coisa, não? Mas, enfim, cara, quais são os seus próximos projetos? Você espera,
tem desejo de publicar mais algum livro? O que você quer para o futuro aí? Então, no presente, eu estou participando de uma antologia poética chamada Clareira de Luz. É uma antologia que tem poemas de vários artistas maravilhosos. E aí eu escrevi, na verdade, eu sempre escrevi sobre poemas políticos. Tem Sim. alguns sobre amores, ilusões, aqui no meu livro Olhares, mas nessa antologia Clareiras, eu escolhi um poema que fala sobre amor. Eu tenho uma grande dificuldade para falar sobre amor, sobre o que eu sinto, porque eu acho que falar sobre política é mais revoltante, então é mais fácil de entender, é uma coisa mais forte. Só que amor é uma incógnita tão grande que eu não sei expressar. Então, quando eu consigo escrever algo que realmente realmente está transmitindo o que eu queria. Então, eu externizo isso. Então, eu escolhi esse poema para colocar no Clareiras. E eu pretendo, sim, lançar um projeto que fala sobre a minha biografia. Quando eu lancei Olhares, as pessoas perguntavam, nossa, fala sobre sua vida? Fala sobre isso. As pessoas sempre quis saber sobre a minha vida. Então, eu vou lançar, assim, uma Acho que as pessoas sempre gostam de saber sobre a vida das outras pessoas, cara. Isso vai ser para sempre. Principalmente o brasileiro. O brasileiro é muito isso, cara. O brasileiro quer saber da vida das outras pessoas, como de uma forma que, assim, ela quer estar dentro da vida da pessoa, mesmo não ajudando em nada. É exatamente isso. Então, eu vou ter esse prazer das pessoas de cuidar da minha vida, entendeu? E aí, eu vou fazer a biografia. E eu acho que vai ser muito importante. Eu acho que vai inspirar muitas pessoas. O Olhares já tem inspirado. E eu, nossa, é muito emocionante. Como eu te falei ainda no começo, eu não me acostumei com o fato de ser escritora. O fato das pessoas falando, olha, eu adorei seu poema. Cara, você tá Nossa. ficando famosa, cara. Você tá entendendo? Você tá mexendo com as pessoas, cara. Aí eu fico muito feliz. Sério. Eu falo pro Carlos, olha, se esse livro mudar a vida de uma pessoa, nossa, eu vou ficar super feliz, sabe? Porque foram livros de pessoas, foram professores que me inspiraram a pensar no coletivo. E, meu, é muito importante isso, de verdade. É muito importante. Nossa, é muito gratificante também saber que estou sendo uma pessoa que está mostrando para outra que é necessário pensar no coletivo, né? Que é necessário tentar fazer a diferença. Que não é só fazer um post no Facebook falando que vidas negras importam ou dizendo que o Brasil é terra indígena. O que você está tentando fazer para mudar tudo isso? E, cara, é gratificante mesmo. Acho que não tem outra palavra. Não, e essa gratificação é que às vezes dá a tesão de escrever mais, de fazer coisas novas e tudo mais, porque a gente tem a nossa rotina, né? Sei lá, a gente tem o nosso trabalho e tudo mais, que faz parte da nossa vida social, mas a gente criar coisas novas, acho que faz a gente se descobrir um pouco melhor no que a gente é bom, no que a gente pode tentar fazer, né? E você inspirar, ajudar pessoas, eu acho que é uma das coisas que mais, para quem realmente veio assim de baixo, né, ajudar pessoas que também estão embaixo a conseguirem crescer, eu acho que é uma coisa muito bonita, né? E para mim, pô, é o que dá mais tesão de querer fazer mais coisas e desenvolver mais coisas, mais projetos. E, cara, é muito bonito de verdade. Espero que você escreva mais, porque você escreve muito bem. E a gente que saia essa antologia, né, que você está falando, e, pô, você vai publicar, como é que vai ser isso aí? Então, também pela editora Essencial, e a publicação, eu acredito que daqui a alguns meses já vai ser publicado. A gente também vai fazer uma live lançamento com todos os escritores, né, que participaram da antologia. E vai fazer um trabalho, a gente pretende fazer um trabalho bem grande, assim. Não vai ter eu como enfoque, como, por exemplo, o livro Olhares, né, que é um livro meu, um livro autoral. Clareira é uma coisa mais com muitos escritores, muitos artistas. Então, vai ter mesmo essa questão do projeto, e não da Tamires escritora, não da Leonice escritora. Vai ser um projeto em si, né? Eu acho muito importante, porque tem muitas pessoas que me chamam e falam, Iris, eu gosto muito de escrever poema. O que eu faço? Tem pessoas que pediram o contato da editora. Isso é muito bom ouvir isso. Nossa, foram várias pessoas de verdade que falaram, eu quero publicar um livro, eu quero fazer isso. O que você fez? Porque assim, eu não sou uma pessoa que adora gramática. Eu tenho sérios erros gramaticais. Mas escrever
é se expressar, entendeu? E eu acho que eu tenho conseguido transmitir isso. As pessoas Uhum. falam, nossa, você escreve bem, eu fico muito feliz, mas deixando bem claro que eu não sou formada, que eu não tenho Aham. altos conhecimentos. Mas o que eu tenho me ajudou a construir um projeto muito bom, um projeto que ajuda as pessoas e qualquer um pode escrever, né? Até porque só você mesmo consegue escrever o que você sente. Não adianta você pedir para outra pessoa escrever um poema para outras pessoas, né? Que são escritores, mas na verdade pedem para as pessoas escrever, mas só você consegue transmitir para outras pessoas o que você sente. E Tamires, você falou uma coisa muito interessante, e eu acho que assim, é importante que pessoas como nós, assim, não pessoas públicas, né, que não têm alta formação em alguma coisa, escreva de fato, né? Porque aí vai trazer não só para as pessoas que não nos conhecem, mas as pessoas próximas também, que é possível fazer. Né? Eu acho que Sim. essa talvez seja dos maiores ganhos que a gente pode trazer para alguém, que é trazer a realidade para quem não tem sonhos, entendeu? Então, você escrever um livro, publicar, é você dizer, poxa, é possível fazer. Então, faça, não fique na bolha de que, putz, será que é legal? Será que vai dar certo? Tente, cara. Se você não tentar, que nem esse é um projeto que, assim, eu tô tentando fazer, entendeu? Tipo, conversa. Parece que não é uma entrevista, é uma conversa, entendeu? Eu espero que as pessoas olhem isso aqui e falem assim, poxa, é legal, vou tentar fazer também, entendeu? Porque é uma coisa que as pessoas olhando assim, poxa, será que isso aqui eu consigo fazer? E ver alguém próximo que talvez esteja no mesmo ali nível de escolaridade, enfim, financeira, entendeu? Social, tenha essa consciência de fazer também, entendeu? Tipo, dizer que é possível, né? Eu acho que isso é uma das coisas mais legais que a gente pode trazer para os nossos amigos, para nossa família, enfim. Cara, eu fiquei muito feliz de conversar com você. Eu espero que a gente converse mais sobre os próximos projetos e que a gente consiga aí ajudar pessoas também, né? Porque acho que a ideia do social, viver em sociedade, talvez seja essa a essência, né? Você ter a sua ascendência, mas também levar a pessoa junto com você, né? Tipo, Uhum. fazer com que a sociedade evolua junto com você. Você criar bens que sejam sociais. Eu acho que isso aqui é um bem social, entendeu? Eu acho que isso vai criar um mundo melhor, de verdade mesmo. É muito louco pensar nisso e a gente, quando acaba crescendo, criando alguma consciência, vai evoluindo, não? Então, de verdade, muito obrigado por essa conversa. E, enfim, fiquei muito feliz de conversar com você. Vou ver se a Simone falou que queria entrar aqui, cara. Vou mandar o link para ela, para ver se ela consegue entrar aqui na nossa conversa. Se ela conseguir, para conversar com a gente rapidinho aqui, só tipo, se quiser, que você queria falar alguma coisa, que eu já tô, tipo, te cortando. Que cara escroto, velho. Não, eu queria te responder também. Para mim foi muito Por legal. favor. O nosso bate-papo foi muito importante. E, meu, é muito legal falar sobre essas coisas. Não só é Aham. importante, mas é legal você falar com pessoas que estejam dispostas a ouvir, né? Eu acho que tem muito sobre isso. As pessoas falam, vamos fazer uma reunião para falar a respeito disso. Só que não te dá lugar de fala, né? As pessoas nem sabem, as pessoas caem boiando mesmo no assunto. E é chato isso pra caramba, né? Eu participei Aham. de entrevistas que as pessoas, você percebe que a pessoa só tá fazendo porque tem que fazer, tem que ter uma cota, digamos assim, tem que ter alguma Ah, coisa sim. falando sobre isso, porque, né, é um projeto da prefeitura, tem que ter alguma coisa. E é chato ver que as pessoas realmente não estão pegando o intuito, né? As pessoas não estão seguindo o que é para seguir. Porque se tem um espaço para falar sobre isso, é porque aquilo é importante, né? E foi muito legal o nosso bate-papo, eu gostei muito, também foi um prazer muito grande. E fiquei muito feliz em saber que você gostou muito do meu livro, de verdade. Isso aí, não tenha dúvida. Espero que outras pessoas, inclusive, tá na minha bio lá. Caraca, parece até famoso, né? Tá na minha bio, porra. Mas tá lá na minha bio o link que quiser comprar. Então é só ir lá e comprar o livro. Que é baratinho, né? Acho que tá R$ 25, né? Isso, Ainda. isso. Então é barato. Então, por favor, conheçam esse projeto, conheçam esse livro e conheçam um pouco da Tamires também.
E para Tá bom? fazer a compra é só entrar no site da Editora Essencial, que é uma editora maravilhosa. Se vocês também quiserem publicar algum livro, pode chamar o Carlos, que ele é um jornalista. Ele, sério, ele é uma pessoa incrível. Acho que sem ele eu não conseguiria, porque eu não tinha força para publicar. Eu tinha muito medo, eu tinha muito receio. Aham. Então ele me ajudou bastante. Então, se você tem um livro ou você escreve, só que não sabe como publicar, pode chamar ele. Ele é uma pessoa maravilhosa para tirar dúvidas, até mesmo para ajudar se você quiser publicar pela editora Essencial. Ele está à total disposição. Ele é jornalista, editor, ele é tudo. Boa. Bom, então é isso, gente. Obrigado por assistir até aqui. E eu espero que a gente se veja em outras oportunidades também. Tá bom? Obrigado, Tá bom. Tamires. Beijo, gente. Tchau.